Venham a mim todos que estão cansados de carregar os pesos dos seus pecados, da sua culpa, da sua mágoa, do seu ódio, da sua raiva, do seu ressentimento, da sua falta de aceitação, da sua insegurança, etc, etc. E a promessa de Jesus é: eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso. Essa é a promessa de Jesus e é em torno dessa promessa que eu quero conversar com você. Quero para nós realmente aprendermos algumas lições muito, mas muito importantes de Jesus para cada um de nós. Olá, mais uma vez, espero que vocês estejam bem. Aqui nós estamos bem, tá? Desfrutando da graça de Deus. E você sabe que nós estamos aqui sempre trazendo para você uma reflexão em torno do Evangelho, conversando com você em torno do Evangelho de Jesus. E aqui no nosso canal, o nosso objetivo é único. O nosso objetivo é aprender a andar com Jesus, para ajudar os outros a andarem com Jesus, para desfrutarem da vida. Então esse é o propósito de nós estarmos aqui sempre trazendo uma reflexão para você. E hoje a nossa conversa ela é em torno de aconselhamento bíblico. Então eu quero falar muito para aqueles que desejam ajudar outras pessoas a superar sua dor, sua crise e a andar com Jesus e a desfrutar da vida que Jesus trouxe. E eu quero muito realmente facilitar, eu quero muito ser um instrumento na mão de Deus para facilitar esse processo de vida ao lado de Cristo. E foi por isso que Jesus deixou a igreja, foi por isso que Jesus nos manda fazer discípulo e é por isso que Ele nos manda ser seu discípulo aqui na terra, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos ser perfume de Cristo, para que nós possamos de fato influenciar outras pessoas a seguir a Jesus, que sejamos realmente cópias de Jesus e que seja a nossa ambição fazer outras cópias ou reproduzir outras cópias de Jesus aqui na Terra. Então a nossa conversa é para todo pai, toda mãe, é para todos aqueles que estão passando por luta, é para todos aqueles que estão no ministério e desejam se aprimorar para poder servir melhor as pessoas que Deus tem colocado debaixo do seu pastoreio. A nossa conversa é para você que é uma terapeuta, um terapêutico cristão, um conselheiro bíblico, alguém que tem aconselhado, que tem ajudado outras pessoas a liderar com seus traumas, com suas lutas. Então, essa conversa, essa reflexão vai fazer toda a diferença para você, tá certo? E para você também que certamente passa por luta como eu passo, ou que está vivendo um momento muito difícil, eu quero falar com você hoje sobre algo muito importante. E hoje nós vamos falar sobre realmente encontrar cura em Jesus e como sermos instrumento de Jesus para curar outras pessoas, tá certo? Por isso, para a nossa conversa, nós vamos abrir o Evangelho de Mateus e vamos ler versículo 28 do capítulo 11. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aqui, Jesus faz um convite. E o convite de Jesus é: venham para mim todos que estão cansados de carregar o peso do seu fardo e eu vos aliviarei e eu vos darei descanso. Esse é o convite de Jesus. E eu quero aqui acrescentar algo mais ou simplificar essa expressão de Jesus para nós, esse convite de Jesus para nós, e seria dessa forma, né? Venham a mim todos que estão cansados de carregar os pesos dos seus pecados, da sua culpa, da sua mágoa, do seu ódio, da sua raiva, do seu ressentimento, da sua falta de aceitação, da sua insegurança, etc, etc. E a promessa de Jesus é: eu lhes darei descanso, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa de Jesus e é em torno dessa promessa que eu quero conversar com você. Quero para nós realmente aprendermos algumas lições muito, mas muito importantes de Jesus para cada um de nós, tá certo? Então vamos lá. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos levar nossa mente realmente à mente de Jesus. Na verdade, hoje a mente de Jesus
é sua mente, a mente de Jesus é minha mente. Jesus quer pensar através da minha cabeça, Jesus quer falar através da minha boca. E então vamos pensar o que estava fervendo na cabeça de Jesus, no coração de Jesus. E para nós então entendermos a profundidade desse versículo, para nós tirarmos proveito desse versículo, para nós nos apropriarmos do poder terapêutico que isso tem para nossas vidas, é preciso considerar o contexto em que Jesus estava vivendo. Você sabe, eu sei que Jesus, ele era uma pessoa que estava no meio da população. Jesus estava no cotidiano das pessoas. Jesus estava no dia a dia das pessoas, comia com eles, festejavam com eles, bebiam com eles, dormia com eles, andava com eles. Jesus estava entre a multidão. E é fato, quando você está dentro de um contexto, quando você está perto de uma realidade, você sente, você sofre com aquilo, você começa a pensar certamente na solução. E Jesus sempre pensava numa solução. E quando Jesus, enquanto Jesus vivia, estando com a população, vendo a população, o que Jesus viu? E ele fala isso para os seus discípulos. Jesus via pessoas aflitas, multidão de pessoas aflitas. E ele diz que eram pessoas que estavam abandonadas à sua sorte, como ovelha que não tinha pastor. Então Jesus via pessoas aflitas, pessoas cansadas de sofrer, abandonadas no seu sofrimento. E Jesus percebia que isso afligia a pessoa fisicamente. Jesus via a pessoa sofrendo emocionalmente. Jesus via também um sofrimento, uma falta de espiritualidade. Então Jesus percebia que havia ali um sofrimento que afetava as três esferas da vida humana, os três aspectos da nossa vida: a física, o emocional e o espiritual. Jesus estava vendo tudo isso. E então, diante disso, Jesus faz um convite às pessoas. Ele vê as pessoas e ele então sabe quem ele é. Ele faz esse convite para as pessoas. Venham para mim vocês que estão cansados. Venham para mim vocês que estão sobrecarregados. Venham para mim vocês que estão carregando o peso do vosso pecado, da culpa, da dor, do sofrimento, da insegurança, da falta de aceitação. Venham para mim e vocês vão encontrar resposta, vocês vão encontrar alívio, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Observa, quando nós olhamos para o contexto, quando a gente procura vivenciar um pouco a realidade de Jesus, que é o que ele quer fazer através de nós, ele quer que a gente sempre se coloque como ele aqui no mundo, porque nós somos pequenos Cristo, torna totalmente diferente. Aquele versículo deixa de ser letra e torna realmente algo que mexe com a nossa vida. E Jesus próprio, ele disse que a palavra que vos digo é espírito e vida. Então, vamos lá. Quando Jesus fala isso, o jugo pesado que Jesus estava a mencionar, o que Jesus estava se referindo aqui, em primeiro lugar, Jesus estava falando da carga do próprio pecado sobre as pessoas. Jesus sabia que o pecado, ele tem afligido a raça humana a tal ponto que o homem não tem condições de resolver, e Jesus também sabia que, de ponto de vista humano, não tem resposta, não tem solução para os problemas que o pecado trouxe para a humanidade. São problemas insolucionáveis de ponto de vista humano. Não há ciência, não há terapia, absolutamente não há nada fora de Jesus que possa resolver o problema do pecado. Então, o primeiro convite de Jesus para você, o primeiro convite de Jesus para mim é nos livrar da carga, do peso, do próprio pecado sobre as nossas vidas. Presta atenção nisso, porque isso aqui é muito forte. Isso tem um poder para te ajudar a partir de hoje a saber lidar com seus problemas de forma inteligente, de forma equilibrada, de forma leve, Primeiro ponto então aqui, o jugo que Jesus quer tirar sobre você, o jugo que Jesus está mencionando é o peso do próprio pecado sobre a sua vida, sobre a humanidade. E Jesus sabe que o pecado trouxe para nós é insuportável e é insolucionável. Por isso ele fala
e eu vos aliviarei. A promessa de Jesus é nos aliviar de toda a opressão da manifestação de pecado sobre nós. Jesus, quando fala isso, você precisa entender que Jesus veio para nos livrar de fardo. E também aqui, Jesus está falando de um outro jugo. O segundo jugo que Jesus está nos chamando, nos convidando a nos libertar disso, é uma fadiga em busca de Deus. É uma fadiga em busca de Deus. Da carga do pecado excessivo colocado pelo sistema legalista criado pela religião. Aquele sistema legalista que nos passa a ideia que nós precisamos de muito esforço para alcançarmos o favor de Deus, para alcançarmos a graça de Deus. Então Jesus também veio trazer alívio na nossa vida espiritual. Mostrar que o caminho para Deus é muito fácil, simples, e é próprio Jesus. Então eu quero que você preste atenção nesses dois aspectos aqui. Então, tomar sobre si o meu jugo, quando Jesus te convida, quando Jesus nos convida para tomar o jugo dele, e eu quero que você entenda isso, você que está passando por uma luta, eu quero que você entenda isso, você que deseja ajudar outras pessoas, você entenda isso, que o convite de Jesus para tomar o jugo é apenas uma metáfora. Jesus está querendo ilustrar aqui a sua missão. A missão de Jesus é a seguinte, o convite de Jesus é o seguinte: coloca-se ao meu lado e deixa a sua alma ser instruída pela minha alma. E você encontrará descanso. Coloca-se ao meu lado. Deixe a sua alma ser instruída por mim. E ela encontrará descanso. E quando Jesus está falando de alma, ele está falando exatamente dessa estrutura aonde está a nossa parte límbica e a nossa parte intelectual. O nosso emocional e o nosso racional, aonde nós temos a capacidade de amar, de pensar, de decidir, está na alma. Então a alma é o centro da sua vida, é a essência do seu ser. E Jesus está dizendo que você vai encontrar propósito, significado para viver quando você coloca a sua vida nas mãos dele e aceita ser instruído por ele. E ele então vai trazer alívio para você. Isso é poderoso. O que está faltando então para muitas pessoas desfrutarem dessa promessa de Jesus? O que está faltando para as pessoas de fato experimentarem a graça, experimentarem a cura, o perdão, experimentarem de fato a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio aos seus problemas? O que está faltando? O que está faltando é dizer para as pessoas que somente Jesus é o professor, somente Jesus é o verdadeiro psicólogo, que é através da qual a pessoa pode ser instruída e encontrar a cura de Deus. Então Jesus, somente Jesus, é preciso nós ensinarmos isso às pessoas. Fazer as pessoas entenderem que Jesus é um Deus que se revela para viver a vida da pessoa, para viver com a pessoa, para viver na pessoa, assumindo para si os problemas da pessoa, mas desde que a pessoa aceita esse convite de Jesus, porque ele não toma isso de forma esforçada. Jesus trabalha de acordo com a vontade do homem. É preciso ensinar as pessoas, é preciso mostrar para as pessoas, é preciso nós que ajudamos as pessoas, fazemos elas entender que somente Jesus pode instruir. É através da sua pessoa, é através da sua obra que nós encontramos a cura de Deus. Somente Jesus. Porque o descanso para nossas almas que Jesus promete é a paz com Deus, que é a essência da verdadeira experiência espiritual. Repito,
O descanso que Jesus promete para nós é a paz com Deus, que é a essência da verdadeira experiência espiritual. Por isso, cada um nós precisamos termos a nossa própria experiência com Deus. Cada um de nós precisamos experimentar a presença doce de Jesus na nossa vida através do Espírito Santo. Cada um de nós precisamos entender essa realidade de vida com Jesus. E é preciso levar as pessoas a entender que quem convida é Jesus e quem promete também é Jesus, e é nele que as pessoas precisam buscar respostas. E nós precisamos sim, o nosso papel sim, o meu papel, o seu papel, é ajudar outras pessoas a andar com Jesus e a desfrutar da vida. Então, o que envolve realmente alívio que Jesus diz? Lançai, tomai o meu jugo e encontrareis alívio. Esse alívio envolve duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, a remoção da culpa do pecado. Primeira coisa, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e encontrarei descanso para vossas almas, Jesus está dizendo que nele nós encontramos a remoção da culpa do pecado. E segundo, nós encontramos a vida eterna. Nós encontramos uma vida que nunca mais acaba. Nada absolutamente pode acabar essa vida, pode destruir essa vida, porque nele nós encontramos a remoção da culpa de pecado. E aqui é preciso que anote, é preciso que você preste muita atenção. Como eu já falei lá no início, que a carga, o jugo que Jesus quer tirar é a carga do próprio peso que o pecado trouxe sobre nós. Você e eu somos pecadores, por nascermos de pais pecadores e vivemos num ambiente de pecado. E, consequentemente, nós cometemos pecados. Nós vamos ficar magoados por causa do mal ou dos males que vão nos acontecer, e vamos ficar magoados por causa das coisas que vamos fazer outras pessoas, ou que nós fazemos. É isso que vai acontecer contigo, é isso que acontece comigo. Eu vou ser uma pessoa triste e sofrida por causa dos traumas, dos problemas que eu fui colecionando na minha vida, porque na verdade você e eu, nós temos essa capacidade, por causa de pecado, de colecionar problemas. A gente seleciona, a gente lembra que fulano me fez uma coisa, eu nunca esqueço. Você colecionou isso vai te matar. Eu sempre que vejo tal coisa eu lembro disso. Você colecionou, você decidiu colecionar isso, e Jesus sabe. Mas também, além das coisas que vêm sobre você, que te deixam triste, que te magoa, que te destrói, que quer te matar, também há coisas que por natureza você faz. Há coisas que por natureza nós vamos fazer. E aí presta atenção. Então, quando Jesus disse, tomai o meu jugo e você vai encontrar descanso para a sua alma, como eu falei, primeiro é tirar o peso do pecado, é a remoção da culpa do pecado. Sempre nós vamos ter que enfrentar luta na nossa vida. Coisas mais fáceis, coisas mais difíceis, coisas que vão marcar a nossa vida de forma negativa ou de forma positiva. E muitas vezes nós vamos fazer coisas das quais a gente vai ficar com um remorso, com um peso. A gente não vai conseguir se livrar disso, muitas vezes por causa da acusação da nossa própria mente, muitas vezes por causa da acusação dos que as pessoas falam sobre isso. E como enfrentar isso? Jesus quer que você entenda que nele você encontra a remoção da culpa. Você pode até ter cometido o pior pecado, você pode ter feito pior coisa, ou coisas piores devem ter acontecido com você, mas em Jesus você encontra a remoção. Toda vez que você falhar, toda vez que você cometer algum erro, não vai se acumular. Jesus não vai deixar o peso do pecado sobre você. Se você colocar-se ao lado de Jesus, se você deixar Jesus instruir você, se você aceitar pela fé a instrução de Jesus, Ele vai remover. E é por isso que Ele disse, você vai encontrar alívio. É por isso que Ele diz, encontrareis descanso. Porque é suave. Ele disse, o meu jugo, o meu fardo é leve. E é leve, é suave. É essa a ideia, esse pensamento. Ele sabe que no mundo, por causa do pecado, tanto por nossa natureza como por natureza do mundo, nós vamos sempre
ter situações que vamos cometer, ou que as pessoas vão cometer contra nós, que nós não vamos conseguir lidar com elas. E isso vai tornar um peso tão grande que a gente vai entrar numa vida de depressão profunda, que a gente vai se frustrar. E Jesus te garante uma coisa: nele você encontra a remoção da culpa. Não é o que a sua mente lembra, não é o que a sua mente fala, não é o que as pessoas falam, não é absolutamente nada disso que deve dominar a sua vida, mas agora é a promessa de Jesus. Se você confessa o seu pecado, Jesus remove. Se você confessa o seu pecado, Jesus remove. Quantas vezes você fizer. E os discípulos não estavam entendendo isso. Pedro um dia chega para Jesus: mas quantas vezes? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes eu tenho que aceitar? 70 vezes 70, 7 vezes 70 mil vezes. Ou seja, Jesus quer dizer que enquanto você estiver vivo, a bondade, a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre a sua vida e você vai encontrar alívio. É isso que nós precisamos ajudar as pessoas a entender quem é Cristo. Quem é Cristo. Segunda coisa que eu falei aqui, você encontra a posse da vida eterna. Ou seja, você tem que desfrutar da vida porque Jesus te deu a própria vida dele. Jesus te deu o direito na cruz, derramando a vida dele para conquistar você, para você viver a vida dele. Você e eu, quanto tempo vamos viver? Rapaz, não sei. 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, acaba? Não. Agora, quando a gente tem Jesus, a gente recebe a vida eterna, uma vida que não acaba, enquanto a vida durar. Partindo dessa vida, vamos continuar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, desfrutando dessa vida de Jesus. É por isso que você precisa entender o que é o convite que Jesus te faz. Isso é apenas uma introdução para você entender o que nós queremos te ajudar através dessa conversa que vamos ter aqui. Bem, para a gente fechar essa conversa, quero que você entenda que uma relação correta com Jesus, uma relação correta com Deus, transforma uma vida sem sentido em uma vida espiritual produtiva e com propósito. Preste atenção. Eu quero que você entenda isso aqui. Uma relação correta com Deus, que é o convite de Jesus para a sua vida, é para levar você a ter uma relação correta com Deus. A não viver preso naquele sistema legalista, onde as pessoas transmitem para nós uma ideia de um Deus que exige tanto de nós. Mas Jesus nos mostra um Deus que exigiu tanto dele por amor ao pecador, para trazer alívio para o pecador. Essa é a realidade. E você precisa seguir o jugo, você precisa andar com Jesus. E aprender a andar com Jesus vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então, uma relação correta com Deus transforma uma vida sem sentido em uma vida espiritual produtiva e com propósito. Não importa que situação você está vivendo hoje, venha a Jesus, que Ele vai te ajudar a ter uma relação correta com Deus. E tendo uma relação correta com Deus, a sua vida é transformada numa vida com sentido, em uma vida espiritual produtiva e com propósito. Você vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. Você vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então você precisa saber realmente que há uma promessa de cura e de libertação, de esperança para todos que estão passando por luta, para todos que vivem nesse mundo. Presta atenção. Você precisa saber, como cristão, você precisa saber que existe uma promessa de cura, de libertação, de esperança para todas as pessoas que estão passando por luta, para todas as pessoas que vivem debaixo do céu, para todas as pessoas que estão nesse mundo do pecado. E quem faz essa promessa não sou eu. Quem faz essa promessa não é você que quer ajudar outra pessoa. Quem faz essa promessa é Jesus. Quem faz essa promessa é Jesus. E o meu desafio pessoal, e eu te desafio hoje, agora, confie mais em Jesus. Ame mais a Jesus. Cultive mais o relacionamento com Jesus. Você acredita em Jesus? Você confia em Jesus? Porque presta atenção, a vida não se trata do que você é capaz de fazer.
A vida de verdade, ela trata de você desfrutar do que Jesus já foi capaz de fazer. Porque Jesus é a vida. João, quando revela Jesus, ele fala, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 3. Nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Por isso, para terminar a nossa conversa, eu quero te dizer uma coisa só. Eu quero te dizer uma coisa só. Jesus tem um acordo com Deus. E você precisa fazer um acordo com Jesus. Você precisa fazer um contrato. Não com Jesus, perdão. Você precisa fazer um contrato com você mesmo. Nós devemos fazer um contrato conosco. Um acordo conosco. Que nunca esquecer de quem Jesus é para nós. Nunca esqueça de quem Jesus é para você. Repita para você. João capítulo 3,16. Você já sabe esse versículo, repita para você, fala bem alto. E deixa que o seu nome apareça nesse versículo. Diga assim, porque Deus amou Sanu de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou João de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Repita as promessas de Jesus para você. Repita esse versículo aqui para você. Diga assim, Jesus, obrigado por me convidar para desfrutar da sua vida. Jesus, obrigado por me convidar para desfrutar da sua vida. Diga como Paulo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Jesus tem um acordo, Jesus tem um contrato com Deus. E nós precisamos fazer um acordo conosco mesmo, que nunca nós vamos esquecer de quem é Jesus para nós. O acordo que Jesus tem com Deus, ele tem 2 compromissos. Jesus tem somente 2 compromissos. Primeiro com Deus, segundo com o pecador. Não importa quem você é, o que é que você saiba. Jesus te ama porque Deus te ama. Jesus te ama porque Deus mandou ele para o mundo para te amar. E Jesus tem um compromisso com Deus e com todos os pecadores. Então, confia em Jesus. E andar com Jesus trata de você permitir ser um instrumento de confiança nas mãos de Jesus para Deus te usar. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima conversa sobre aconselhamento bíblico ou sobre aprendendo a andar com Jesus para ajudar os outros a andarem com Jesus. E nós vamos falar um pouco sobre alguns mitos que a gente tem, algumas barreiras que nos impedem de servir a Deus, que nos impedem de ajudar outras pessoas, que nos impedem realmente de sermos bênção na vida das pessoas e de sermos bênção para nós mesmos, tá? Deus te guarde e te abençoe e deixe aqui para mim como está sendo, como foi para você essa conversa